Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Perona Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Dando continuidade às videoaulas referentes à reforma tributária, especificamente aos dois tributos CBS e IBS, hoje eu vou estar falando especificamente da questão da tributação da atividade imobiliária, o que que mudou. Então, qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje? Falar da questão da incidência da CBS e DBS na atividade imobiliária, o que que mudou, quais os impactos que esses dois tributos estão vindo, né, trazer a partir da edição da Emenda Constitucional 132 de 2023 e da Lei Complementar 214 de 2025. Então, qual que é a base legal que a gente tem em relação à atividade imobiliária? Então, a base legal é a Emenda Constitucional 132 de 2023 e os artigos 251 e 270 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, quando você quiser analisar e estudar os efeitos da IBS e CBS na atividade imobiliária, vai no artigo 251 a 270 da Lei Complementar. Qual que é a abrangência, né, dessa tributação da CBS e DBS? Contribuintes do regime regular, seja elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? E envolve operações de alienação, locação, construção, intermediação e etc., que são atividades imobiliárias, né? Quem são os contribuintes sujeitos ao regime? Então, isso vai estar previsto no artigo 251 da lei complementar. Então, os contribuintes sujeitos a esse regime são as pessoas físicas, né? Regra geral, pessoa física não é contribuinte. Quando é que ela vai se tornar contribuinte, né? É se ela, no ano calendário anterior, ela oferir uma receita de locação ou arrendamento superior a 240 mil reais, né? E se for de mais de três imóveis distintos, tá? Então, se a sua receita de locação ou arrendamento for superior a 240 mil reais, ela vai estar sujeita no ano anterior a ser contribuinte do CBS e da IBS, que é como fosse equiparado a uma pessoa jurídica, né? Isso dentro do ano calendário corrente, essa receita de 250 mil reais ultrapassar a 20%, ou seja, chegar a 288 mil reais, ela passa a ser contribuinte do IBS e do CBS no próprio ano calendário corrente. E se fizer alienação, se for ver resultado de alienação de mais de três imóveis distintos, também passa a ser contribuinte da IBS e da CBS. E se ele for um construtor, se ele vender mais de dois imóveis construídos pelo alienante nos últimos 5 anos, também passa a ser contribuinte da IBS e da CBS. Então, ele tem que analisar, né, a questão, né, de ser ou não contribuinte da IBS-CBS no caso das pessoas físicas. Então, no caso da pessoa física, tem que ter no calendário anterior, ter faturado mais de 240 mil reais. Se faturou dentro do próprio ano calendário 288 mil reais, passa-se também contribuinte. E se tiver construído algum imóvel, vendeu esses dois imóveis nos últimos 5 anos, também passa a ser contribuinte. E no caso das pessoas jurídicas, que exploram atividades imobiliárias, todas sempre estarão sujeitos ao regime da CBS e da IBS, porque é o regime regular. Quais são as operações que são tributadas pela IBS e CBS na atividade imobiliária? Então, incide CBS e CBS sobre alienação de imóveis, inclusive incorporação e parcelamento, cessão de direitos reais onerosos, locação, arrendamento, exceção onerosa, serviços de administração, intermediação e construção civil, né? Então, a locação que hoje não tem tributação do ISS passa a ter tributação da CBS e da IBS. Exceções, né? Então, quais são as operações que não são tributáveis? As permutas, com exceções da torna, então, se tiver permuta com torna, a torna vai ser tributada. Direito reais de garantia como hipoteca e penhor, também não são sujeitos à incidência. E operações com fundos patrimoniais, aqueles previstos na Lei 13.800 de 2019. Então, essas operações não seriam tributadas pela IBS-CBS na atividade imobiliária. Qual que é o momento do fato gerador, ou quando que ocorre, né, a ocorrência do fato gerador DBS e DCBS na atividade imobiliária? Então, isso está previsto no artigo 254. Então, no caso de alienação de imóveis, é no ato da alienação, contrato ou promessa. No caso de cessão de direitos, na celebração do ato. No caso de locação ou arrendamento, pagamento. No caso da intermediação, é o pagamento. E no caso da construção civil, é o fornecimento do serviço. Então, nesse momento, ocorreu essa operação, a necessidade do pagamento do tributo e o Comitê Gestor da Receita Federal do Brasil poderá fazer a cobrança. Qual que é a base de cálculo da IBS-CBS na atividade imobiliária? Está previsto no artigo 255. É o valor da operação, incluindo juros, variação monetária e atualização contratual. E no caso da locação, né, eu vou poder excluir
tributos, emolumentos incidentes, como IPTU e outros tributos, caso sejam, e as despesas de condomínio. E no caso da intermediação, a base da remuneração do corretor é sem repasse. E nós temos no artigo 257 e 258 um redutor de ajuste, né? Ou seja, um redutor da base de cálculo no valor da alienação. Então, isso está previsto porque é uma maneira de você, em vez de tributar o valor integral da operação, você tributa só o ganho, né, da operação. Então, qual que é a composição, né? Desse custo? É o valor inicial, aquisição, valor de referência, mais ITBI, NODENA e contrapartista e urbanística. Então, esse valor eu posso abater como redutor de ajuste do valor da operação e vou tributar somente a diferença. Esse valor eu posso corrigir pelo IPCA, desde a constituição até a alienação, e qual que é a regra-chave? Mantida se o comprador for contribuinte regular, extinto em outros casos. Então, isso é um incentivo, né, para se tributar somente o valor, né, do ganho da operação. E nós temos o redutor social, que está previsto no artigo 259 e 260 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, no caso de alienação de imóveis residenciais novos ou lotes, né, lotes de terreno, existe uma dedução dessa base de cálculo de R$ 100.000 por imóvel, no caso de imóveis residenciais novos, ou de R$ 30.000 por lote. Então, tem esse redutor e vou tributar somente a diferença. Então, se eu vender por 120, reduzo 100, tributo só 20.000. Se eu tiver um lote, vender por 50, deduzo 30, só vou tributar 20 a diferença. No caso da locação residencial, eu posso deduzir R$ 600 por imóvel. Então, se eu recebo R$ 1.000 de locação, deduzo 600, só vou tributar 400. Esse valor pode ser atualizado pelo IPCA desde a publicação da lei complementar. Então, isso é interessante, porque o valor é corrigido, não vai ficar somente pelo valor histórico. Então, daqui a 5 anos, né, se não houvesse essa previsão, esse valor ia estar bastante defasado. E qual que é o limite dessa dedução? É até o valor da base de cálculo, né? Então, eu posso deduzir até 100.000, eu posso deduzir até 30.000, eu posso deduzir até R$ 600.000, no caso da locação. Quais são as alíquotas que a gente tem na atividade imobiliária? Então, isso está previsto no artigo 261. Regra geral, a redução é de 50% da alíquota de IBS-CBS, então, no caso de alienação, é uma redução de 50% da alíquota. Então, se a alíquota efetiva for de 27, 26,5% ou 27%, eu tendo essa redução de 50%, eu vou tributar somente 13,5%. No caso da locação e arrendamento, essa redução é de 70%. Então, se é uma alíquota de 27%, eu vou reduzir para 14, 15% aí, não, desculpa, para 8, 7% a minha alíquota no caso da locação. E como é que fica, né, a carga tributária, no caso da pessoa física, com IBS e sem IBS? Então, se ele não é contribuinte regular do IBS, a sua tributação na receita de locação é do imposto de renda da pessoa física, que vai ser tributada a 27,5%. Se ele passa a ser contribuinte regular do IBS, ele passa a tributar, né, esse valor e pode chegar até 40%. Então, se for locação, 35%, que tem redução de 70%. Se for uma alienação, só tem a redução de 50%, então pode chegar a 40%. Então, você sendo contribuinte do IBS, da CBS como pessoa física e tiver muitos imóveis, então você vai verificar que tem um aumento de carga tributária. Então, é o caso de pensar em fazer talvez um planejamento tributário, em vez de explorar essa atividade imobiliária pela pessoa física, tributar pela pessoa jurídica. E qual que seria a tributação? Hoje, a tributação da pessoa jurídica que exerce atividade imobiliária, por exemplo, uma holding patrimonial, ela vai tributar algo em torno de 14,5%, né? Por quê? É 3,65% de PIS/COFINS, para quem é optante pelo lucro presumido, 11,33% de imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Então, você vai ter uma carga tributária total de 14,5%. E se você passa a tributar pela Lei Complementar 214, uma pessoa jurídica que tem atividade imobiliária, né, não tem mais PIS/COFINS, passa a ser tributar IBS-CBS, no caso de locação, e vai ter uma alíquota de 8,4%. Imposto de renda e contribuição sociais vão ser mantidos, algo em torno de 11%. Então, você vai ter uma carga tributária total em torno de
19, 20%, né? Então, a pessoa jurídica vai tributar 20% contra 40% que seria a pessoa física. Então, ainda vale a pena você constituir uma empresa patrimonial que explore a atividade imobiliária, porque você ainda vai ter uma vantagem tributária de redução da tributação comparada com a tributação da pessoa física. Então, isso é importante fazer essa análise, esse estudo. Eu acho que para quem tem atividade imobiliária e que hoje explora na pessoa física, vale a pena constituir uma pessoa jurídica imobiliária e explorar a atividade através dessa pessoa jurídica. No caso de locação por temporada ou curta duração, está previsto no artigo 253. Então, locações com prazo inferior a 90 dias, por exemplo, Airbnb ou né, imóvel de praia, são tratados como serviços de hotelaria. Então, o redutor aplicável à sua alíquota base será de apenas 40%. Não é 70%, é 40%. Então, isso vai ter uma alíquota efetiva em vez de 8%, vai ter uma alíquota de 15,8%, considerando uma alíquota cheia de 27%, né? Que isso é uma estimativa que não sei ainda qual vai ser a alíquota real, né? Da CBS nessa atividade. Exemplo, no caso da pessoa física, ela vai ter uma tributação de 27,5%, a CBS mais IBS de 15,8%, então vai ter uma carga total estimada de 44%, né? Se fosse uma pessoa jurídica, né, em vez de ter 27,5%, já vai ter 20%, 11%, é, 11% de imposto de renda, né? Então, 11 mais 15, eu vou ter uma carga tributária de 27% contra 44%. Então, ainda assim, vale a pena tributar na pessoa jurídica e não na pessoa física. E no caso da incorporação imobiliária, artigo 262 da Lei Complementar, a tributação do IBS e CBS devidos a cada pagamento. Então, cada pagamento que a incorporadora receber vai ter que pagar IBS e CBS, vai ter crédito, que vai poder compensar com os débitos das aquisições. Existem redutores dessa base de cálculo proporcionais ao valor total do imóvel, aquele redutor social de 100 mil, né, ou 30 mil no caso do terreno, unidades imobiliárias, terrenos, lotes, unidades autônomas. Então, isso é considerado. Essas são as regras que tem para incorporação imobiliária. Lógico que tem muito mais coisa, como para o vídeo não ficar muito longo, não vou falar aqui, que é especificamente para quem explora incorporação imobiliária. Há necessidade de fazer um cadastro, né, de identificação de bem, o CIB, que está previsto no artigo 265 e 266 da Lei Complementar, que é o Inventário Nacional de Imóveis Urbanos e Rurais, integra o SINTER, Sistema Nacional de Gestão Territorial. Qual que é o prazo de implantação? 12 meses para a União, Serviços Notariais e Capitais e 24 meses para os estados e demais municípios. Qual que é a responsabilidade tributária, né? Que está prevista no artigo 263 da Lei Complementar. Então, no caso da alienação, o contribuinte é o alienante. No caso da locação, arrendamento é o locador ou cedente. No caso da cessão de direitos, é o cedente. Na adjudicação judicial, é o adquirente. E na concessão civil, é o prestador de serviço. Então, esses são os contribuintes, né, do IBS-CBS. E está previsto no artigo 263 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Dá para você um panorama geral de como fica a tributação da atividade imobiliária, né, com a implementação da CBS e da DBS. Ainda vale a pena, no caso, para quem explora a atividade imobiliária na pessoa física, constituir uma pessoa jurídica e explorar, porque vai pagar menos imposto do que pagaria na pessoa física, porque em vez de pagar 40% de imposto, eu pago metade disso, né? Então, acho que vale a pena fazer esse estudo e fazer a eventual implementação disso. Então, isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva no canal, ative as notificações, porque a sua participação é bastante importante. Então, vejo você no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.